Na questão 53 do ITA 2022, primeira fase, sejam alfa, beta e teta ângulos internos de um triângulo. Se o cosseno de beta mais teta é menor ou igual que o cosseno de alfa mais 2 beta, podemos afirmar que, letra A, o triângulo não é isósceles. Letra B, o triângulo não é retângulo. Letra C, o triângulo não é acutângulo. Letra D, o triângulo não é obtusângulo. Letra E, não se pode garantir nenhum dos itens anteriores. Bem, então aqui a gente vai começar a seguinte coisa, já que nós temos que alfa, beta e teta são ângulos internos de um triângulo, né? O que nós vamos fazer então? Primeiramente nós vamos dizer que alfa mais beta mais teta é o que? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, nós temos que alfa mais beta mais teta é igual a 180 graus. Só que o primeiro ali que a gente tem, entre parênteses, é beta mais teta, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar aqui beta mais teta para ver quanto é que a gente tira disso aqui. Isso implica que beta mais teta vai ser o quê? 180 menos alfa. Pronto, a gente acabou de achar beta mais teta. Isso aqui é igual a 180 menos alfa. 180 menos alfa. Agora, novamente, a gente parte desse mesmo princípio. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, vamos nós novamente aqui. Então, a gente tem que alfa mais beta mais teta é igual a 180, certo? Só que no segundo ali da desigualdade, o segundo membro ali da desigualdade, a gente tem alfa mais 2 beta, né? Então, nós vamos pegar aqui em alfa e beta aqui. Se alfa mais beta mais teta é igual a 180... Se eu pegar, vamos supor, só alfa mais beta, eu vou ter o quê? Que alfa mais beta é 180 menos teta. Então, alfa mais beta é igual a 180 menos teta. O que eu posso fazer aqui para melhorar, deixar parecido com o segundo membro ali da desigualdade? Eu vou somar o quê? Somar beta aos dois lados da desigualdade, aliás, né? Somando... No caso aqui é igualdade, é porque ali em cima eu estou vendo desigualdade. Então, somando beta aos dois lados da igualdade, então o que nós temos? Nós vamos ter que, se eu somar beta no primeiro lado, na esquerda aqui da igualdade, alfa mais beta, eu vou ter o que? Alfa mais 2 beta. Opa, já apareceu o que tem ali na segunda parte da desigualdade, né? Então, nós temos, somando beta em ambos os lados aqui dessa igualdade, alfa mais 2 beta vai ser igual a quem? Vai ser igual a 180 mais beta igual 180 mais beta menos teta. Pronto, a gente achou isso aqui. Agora, nós vamos jogar esses valores ali dentro, né? Que a gente já descobriu, ora. Então, na nossa terceiro item aqui, nossa terceira afirmação, então nós vamos ter a seguinte coisa, que se o cosseno de beta mais teta, que ele está dizendo ali em cima, né, no enunciado, se o cosseno de beta mais teta é menor ou igual ao cosseno de alfa mais 2 beta, né, então menor ou igual ao cosseno de alfa mais 2 beta, então, pronto, se nós já descobrimos de 1 e de 2, quem é cada um, beta mais teta e alfa mais 2 beta, a gente vai só substituir, vírgula. Então, nós vamos ter a seguinte coisinha aqui. Cosseno de 180 menos alfa, que é beta mais teta, que a gente encontrou no número 1 ali, né? Cosseno de 180 menos alfa, abre parênteses, 180 menos alfa, no caso vai ser menor ou igual, né? Que o cosseno de alfa mais 2 beta é o quê? É o cosseno de 180 mais beta menos teta, que a gente achou no item 2, né? Então, 180 mais beta menos teta. Pronto, aqui agora a gente vai aplicar as fórmulas da adição e da subtração. Então, vamos colocar aqui embaixo, porque aí em cima não vai ter espaço, né?
cosseno de 180 menos alfa. Então, lembrando a fórmula aqui da subtração, cosseno de 180 menos alfa vai ser o quê? Vai ser o cos 180 menos alfa. Isso aqui vai ser igual ao quê? Que é a fórmula da diferença, né? Vai ser cosseno de 180, isso é igual a cosseno de 180. Cosseno de 180 vezes cosseno de alfa, né? Então, a gente agora vai só fazer aqui, no caso, aplicar a fórmula da diferença. Então, cosseno de 180 vezes cosseno de alfa, né? Mais seno de 180 vezes seno de alfa. Pronto, aqui agora é só a gente raciocinar no ciclo trigonométrico, né? 180 vezes o seno de alfa. Ora, nós sabemos que o seno de 180 é o quê? É zero. Então, se o seno de 180 é zero, 0 vezes seno de alfa vai dar zero. Então, essa segunda parte some, né? E o cosseno de 180 é menos 1. Então, nós vamos ter menos 1 vezes cosseno de alfa. Isso aqui vai ser igual a menos cosseno de alfa. Pronto, a gente já achou quem é cosseno de 180 menos alfa. Aí, só lembrando aqui que seno de 180 é zero. Então, 0 vezes seno de alfa vai dar zero. Então, soma essa parte aqui. Agora nós vamos achar o cosseno de alfa, aliás, de 180 mais beta menos teta. Então nós vamos fazer a seguinte coisa, nós vamos isolar aqui 180 mais beta menos teta. A gente vai colocar isso aqui dentro de parênteses, que é como se fosse uma incógnita, né? E agora a gente pode calcular aqui facilmente o cosseno de 180 mais beta menos teta. Isso vai ser o quê? Cosseno de 180 vezes o cosseno de beta menos teta, né? Cosseno de beta menos teta. Essa questãozinha só é um pouquinho trabalhosa, mas é gostosa de fazer, né? Então, aí menos o seno de 180, né? Seno de 180 vezes o seno de beta menos teta. Vezes o seno de beta menos teta. Ora, ali do mesmo jeito, a gente sabe que o seno de 180 é zero. Então, essa parte aí vai sumir, né? Isso aqui tudo vai dar igual a quê? Vai dar igual a menos cosseno de beta menos teta. Como eu disse, o segundo membro some. Por quê? Porque seno de 180 é zero. Quando eu multiplicar 0 vezes seno de beta menos teta, dá zero, né? O cosseno de 180 é menos 1. Então, quando eu multiplicar esse menos 1 com cosseno de beta menos teta, nós vamos ter menos cosseno de beta menos teta. Pronto, agora concluindo o item 3, que a gente vai só substituir, certo? Então, nós vamos ter o quê? Que o item 3, a gente vai só terminar aqui. Então, o item 3, nós vamos ter que menos cosseno de alfa, né? É o que? Menor ou igual a menos cosseno de beta menos teta. Certo? Então, o que a gente pode fazer aqui? Como está negativo, a gente vai multiplicar ambos os termos aqui da desigualdade por menos 1, né? Para ficarem positivos. Quando a gente multiplicar por menos 1, o sinal da desigualdade inverte, né? Então, nós vamos ter que cosseno de alfa vai ser maior ou igual que o cosseno de beta, né? Aliás, que o cosseno de beta menos teta. Então, o cosseno de alfa vai ser o quê? Maior ou igual ao cosseno de beta menos teta. E assim, né? Nós vamos ter o quê? E assim, continuando aqui para a gente encontrar o item correto. E assim, alfa vai ser menor que o módulo de beta menos teta, né? Alfa vai ser menor ou igual que o módulo de beta menos teta. Por quê? Pois a função cosseno é estritamente decrescente no intervalo dela, né? Qual o intervalo dela? É o intervalo fechado de 0 a π. Pois a função cosseno é estritamente decrescente. A função cosseno é estritamente decrescente no intervalo, né?
E lembrando que nós estamos nos movimentando no sentido anti-horário, né? Então, a função cosseno é estritamente decrescente no intervalo de 0 a π, fechado, né? E agora nós vamos para a nossa quarta afirmativa aqui. A gente está concluindo essa questão. Então, na quarta afirmativa, no intervalo, então, abre aqui o colchete, 0, ponto e vírgula, π. Então, nesse intervalo é estritamente decrescente. Na quarta afirmação, né, na quarta argumentação, nós temos o quê? Que se beta é maior ou igual a θ, né, na quarta, se beta for maior ou igual a θ, certo? Maior ou igual a θ, vírgula, então beta vai ser maior ou igual a alfa mais θ, né? Então, beta, né, vai ser maior ou igual a alfa mais θ. Isso implica que, para colocar aqui que congelou, alfa mais θ. Então, isso implica que 2β, né, é igual a alfa mais beta mais θ. Ora, só que a gente sabe que alfa mais beta mais θ é 180, né? Então, a gente vai ter o que? Alfa mais beta mais θ é 180. Então, isso vai implicar que 2β é maior ou igual a 180. Certo? Agora ficou muito fácil. A gente isola o beta e a gente vai descobrir o quê? Que isso implica que beta vai ser maior ou igual a 90 graus, né? Implica que beta é o que? Maior ou igual a 90 graus. Pronto. Então agora na quinta afirmação, nós vamos botar simplesmente a seguinte coisa: analogamente, para não fazer tudo, né? Analogamente, vírgula. Se θ é maior ou igual a beta, aqui agora a gente inverte, né? Analogamente, vírgula, se θ maior ou igual a beta, vírgula. Então, θ maior ou igual a 90 graus. Θ vai ser maior ou igual a 90 graus, né? E, portanto, ou logo, vocês escolhem o que vocês vão utilizar aí, e, portanto, o triângulo não é acutângulo, né? E, portanto, vírgula. Tanto, vírgula. O triângulo não é acutângulo. Triângulo não é acutângulo. Ou seja, a gente olhando aqui o finalzinho das afirmações que a gente fez, para o raciocínio que a gente fez, a gente vai concluir que a resposta correta dessa questão 53 do ITA 2022 da primeira fase vai ser o item C de casa, né? O triângulo não é acutângulo. É a nossa resposta procurada, a nossa resposta correta, certo?